Bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos chegando, meu povo querido do Extra. Vamos participando. 7h30, quarta-feira, final de ano chegou. Muita correria para todos nós. Hoje a gente vai conversar sobre doação. Eu e a professora Alice vamos bater esse papo. Vamos chegando, Deise, Carolina, Franci Realves, bom dia, meu irmão. Bom dia, Charles. Sejam todos muito bem-vindos. Papo do Extra começando. Bom demais. Isa Farias. Deus abençoe nosso dia, esse restante de semana. Corrido, hein? Final de ano é corrido para quem trabalha em cartório. Eu sei que para todos, mas para nós as pessoas querem, anseiam, né? Por fechar o ano. Questão de ano fiscal, né? Para que seja levado aí ao imposto de renda a ser declarado no ano que vem. Então tem muita correria, muita correria, muita gente querendo aproveitar a tabela ainda do nosso ano, a tabela de emolumentos, prevendo aí majoração dos valores atribuídos pelas prefeituras em relação às compras e vendas. Então é realmente muito corrido. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vou aqui chamar a professora Lise. Só um instante. Rômulo, Tamires, sejam bem-vindos. Doação, planejamento sucessório, algumas questões importantes para esse ato. Vamos bater um papo aqui descontraído. Professora Lise, tudo em paz? Bom dia. Tudo bem? Bom Você dia. me Hoje eu vê estou te ou vendo. não me vê? Vejo. Hoje eu vejo. Opa! Sejam todos Eu bem-vindos. acho Tudo que em é o paz meu por aí? Como é que aparelho. tá as coisas? Como é que estão as coisas aí em Tupã? Tá calmo. Eu acho que o problema de eu não te ver é o meu aparelho, porque hoje eu entrei do tablet e aí eu estou te vendo. Quando eu faço do meu celular, eu não te vejo. Olha o Guilherme dando bom dia aí. Bom dia, meu Bom dia, irmão. Guilherme. Bom dia. A gente tem que Tudo fazer bem, uma coisa Davi? juntos aí, hein, Guilherme? Um bate-papo eu, você e a Lise. Tem que falar de mediação. Você é autoridade nisso. Seria muito interessante, hein? Vamos marcar isso, vamos Verdade. marcar isso. Davi, aqui tá corrido também. Eu falei que tava tranquilo, mas a gente tenta ficar tranquilo, mas está bem corrido. Como você disse, final de ano, todo mundo quer acertar as questões tributárias, organizar já para o imposto de renda, aquilo que estava na gaveta, o pessoal tira da gaveta. Então, É é isso. correria, correria. Alice, uma das coisas que eu mais peço a Deus. Ei, Guilherme, então pronto. Então só marcar. Acho que como a gente. Vamos já marcar aí para janeiro. Seria muito interessante, viu? A gente ouvir. Seria muito legal. Muito bom mesmo. A Lise, eu costumo dizer que uma das coisas que eu mais peço a Deus, e aí nesse final de ano é super importante, é sabedoria para administrar o tempo, né? Porque, poxa, a gente precisa saber eleger prioridade. A gente vai conversar sobre isso em uma das lives que a gente já programou agora para o final de ano. Mas reger aí o tempo é algo que precisa de maestria, viu? Alice, vamos conversar Oi. sobre doação. Um tema muito importante, um tema caro, um tema que sempre está na nossa mesa, nos cartórios, nos tabelionatos de notas, com os escreventes, com os tabeliães, com os advogados. Outro tema muito em voga também é o tema do planejamento sucessório. A gente sabe que é um tema amplo, é um tema amplo. Então, a gente pode tratar de diversos assuntos, trabalhar diversos pormenores dentro do que nós podemos chamar de planejamento sucessório. A gente pode falar de testamentos, a gente pode falar de holding familiar,
A gente pode falar, inclusive, né, Alice, de regime de bens de pacto antinupcial, porque ao se escolher um regime de bens, já se deve pensar nas implicações sucessórias desse regime. Então, planejamento, as escrituras de união estável, na escolha do regime de bens também, que a gente for de uma linha que a gente não pode falar muito de sucessões nesses atos e etc., mas é um tema realmente amplo. A doação é um desses instrumentos de planejamento sucessório, não é? A gente não pode esquecer o que diz, eu estou com o Código Civil aberto aqui, o artigo 544, salvo engano, que diz que a doação de ascendente para ascendente importa como adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, é muito comum pais quererem doar para os seus filhos, avós quererem doar para os seus netos, a fim de já ir distribuindo em vida o patrimônio que conseguiram levantar durante a sua vida, para que aqueles que ficam tenham mais sossego em relação a tudo isso. Ô, Cíntia, obrigado por tua participação, Cíntia. Você sempre aqui conosco. Obrigado pelo teu carinho, viu? Bom demais. Léo, Davi. bem-vindo, meu irmão. Davi. Outra questão que preocupa... Pois não, Alice? Não só para considerar, agora no final do ano a gente vê também uma crescente, principalmente na questão do ITCMD. Então, como forma de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, a doação, por que ela é interessante? Porque você consegue organizar a questão, inclusive, do ITCMD. A depender da legislação estadual, a gente precisa olhar a legislação estadual. Eu vou falar pela legislação do Estado de São Paulo. Por que é interessante a doação como um instrumento de planejamento? Porque na doação você consegue se organizar. Nós temos aqui no Estado de São Paulo, e aí cada um olha lá o seu ITCMD estadual, que a gente consegue, Davi, uma isenção no ITCMD na doação. A possibilidade de isenção é muito maior do que no inventário. Porque quando a gente vê as hipóteses de isenção na doação, a lei estadual de São Paulo, ela dá gratuidade, da isenção no ITCMD de até 2.500 UFESPs recebidas no ano por donatário. Então, o cálculo é por donatário. Quando eu falo lá no inventário, na sucessão causa-mortes, as hipóteses de isenção não levam em consideração o que cada herdeiro vai receber, mas leva em consideração o valor do imóvel. Então, a hipótese é mais restrita. Então, eu tenho clientes que eles já se programaram. Cada ano eles fazem, por exemplo, a doação de 1, 2 imóveis para os filhos. E é importante a gente mencionar nas escrituras se se trata da primeira doação, da única doação naquele... Sim. Sim. E quando a gente faz o ITCMD, Davi, aqui no estado de São Paulo, o posto fiscal, ele, pelo CPF, não adianta a parte mentir, né? Falando que é a primeira, porque quando a gente faz a declaração, o fisco, ele junta a conta fiscal daquele CPF. Então, se realmente ele faz uma, mas ele pode fazer 2, 3 doações, desde que não ultrapasse 2.500 UFESP por donatário. E aí ele consegue a isenção do ITCMD naquele ano. Então, agora no final do ano é normal essa procura maior, porque eles doam, se não foi feita nenhuma doação ou as doações não atingiu 2.500 UFESP, eles já doam, fecham o ano, para em janeiro, fevereiro poder fazer outra doação, porque já é outro ano e já zera a conta. Eu já posso fazer mais 2.500 UFESP em doações por donatário. Então, eu posso ter um imóvel avaliado em 200 mil, mas se eu tenho 3, 4 herdeiros, você divide da isenção por causa do valor da UFESP por donatário. É diferente se fosse um inventário. Então, essa questão do ITCMD, para quem advoga, para quem pretende fazer já esse planejamento da sucessão, ele é interessante porque você consegue administrar essa questão do ITCMD. Que a gente sabe que muitas vezes pode ser uma barreira, né? Também, em relação a isso, Alice, quando o ato é inter vivos, não é?
como doador, no sentido de planejamento sucessório, ele quer facilitar a vida do donatário, um pai para um filho, uma mãe para um filho, e a gente sabe que o contribuinte lá no inventário é o herdeiro, né? É o herdeiro, então às vezes se torna complicado se esse planejamento sucessório, pensando em inventário, não foi muito bem feito, o herdeiro vai ter dificuldades, pode ter dificuldades para conseguir valores para pagamento do imposto, né? E a doação é uma forma de já antecipar e prevenir tudo isso. A gente tem existem outros mecanismos, como a gente falou, as holdings familiares, a criação de pessoas jurídicas, coloca lá o patrimônio da família, colocam todos os entes familiares como sócio e ali são dadas algumas diretrizes. É um instrumento que precisa ser customizado para cada caso e não ser vendido, como a gente vê aqui na internet, como a solução definitiva, o fim dos inventários. Não é isso, mas também é um instrumento. Então, excelente colocação, Alice, essa questão tributária, tanto para aproveitamento das isenções, como para já a organização em relação aos herdeiros. Olha, eu não quero que eles tenham dor de cabeça, e a gente vê isso. Eu não quero que eles tenham dor de cabeça no momento da sucessão, né? No momento da sucessão. E aí, Alice, existem algumas cláusulas, né, que podem ser lançadas na doação. Eu queria que a gente comentasse isso. Por exemplo, a cláusula de reversão. Estou fazendo um planejamento, quero doar um bem para o meu filho, mas e se ele falecer antes de mim? O que é que eu posso? Existe uma alternativa para isso? Sim, existe. É uma cláusula de reversão que, então, o doador, juntamente com o donatário, eles estabelecem que, caso o doador ou os doadores sobrevivam ao donatário, o bem volta ao patrimônio do doador ou dos doadores. Esse é uma Davi, questão interessante. Foi, não, essa cláusula ela é interessante, a cláusula da reversão, porque eu já tive casos no cartório em que o casal que ia doar não gostava da nora. Então, eles queriam já doar os bens para os filhos, mas falou, olha, o que a gente pode fazer? Se meu filho falecer, vai para ela, né? Eu falei, aí a gente vê regime de bens, a gente explica tudo, eles tinham filhos. Aí falou assim, não, aí a gente colocou a cláusula de reversão, porque se o filho falece, o bem volta, aí os doadores, se desejar, doam então para o neto que é filho, mas não chega na nora. Boa, Então, boa. um ponto muito importante é para quem faz as escrituras, né, nos cartórios. Essas cláusulas restritivas, Davi, independente da cláusula, reversão, incomunicabilidade, essas cláusulas, elas têm que vir muito bem expressas e muito bem redigidas. Por quê? Você tem que pegar a escritura e já ver que aquela doação contém cláusulas restritivas. Porque se eu pego uma escritura, às vezes, em que as cláusulas estão lá nas entrelinhas, você não dá um destaque para elas. O que pode acontecer, Davi, eu já vi na prática, é quando chega no registro de imóveis, como aquilo lá ficou numa entrelinha, Liz, mas isso, enfim, aí a culpa é de quem fez. Não, mas a gente tem que ter essa cautela, eu acredito tá? Então, chega no registro de imóveis, muitas vezes, porque eu já peguei matrícula em que não constava as cláusulas e na escritura constava, mas você pegava a escritura e você não via que tinha cláusula lá, você tinha que ler assim numa linha, em letra número 8, assim, muito pequenininho. Aí você, nossa, realmente uma cláusula, mas ela não estava especificada, ela não estava bem redigida. Então, para quem redige, os escreventes, os tabeliães, procurem dar destaque para essas cláusulas, deixar bem expresso para que quando chegar no registro de imóveis, o registro de imóveis possa ver essas cláusulas, quem for contratar possa ver essas cláusulas, porque eu já vi vários casos em que quando a gente vai fazer algum negócio e a gente pega o título, existem cláusulas no título que não está no registro. Tá? Então, isso é uma cautela para os cartórios. E se analisar o título também, não só as matrículas, né, Alice? Você sempre fala isso. Alice, você tocou num ponto importante que a gente costuma dizer, né, eu e você, que as minutas são muito importantes, as pré-fabricações dos textos, né, a gente ter os modelos,
Mas os modelos são um norte para a nossa atuação. E Sim. às vezes a gente encontra colegas, colaboradores, tabeliões escreventes, apenas seguindo aquele padrão sem saber por quê. E daí a importância da capacitação, e a gente está aqui nesse projeto com esse intuito da gente estudar juntos e crescer juntos, porque os modelos de minutas não são estanques. Às vezes a gente vê muito erro decorrente do pensamento. Não, eu peguei um modelo, esqueci de trocar, ou o escrevente achou que aquilo era um modelo absoluto, não poderia ser mexido, e a coisa foi. Então é importante mesmo deixar tudo consignado, ratificado, coloca o negrito, escreve bem, né? Alise, uma outra questão diz respeito às cláusulas restritivas, que você muito bem mencionou aqui, estão previstas lá no artigo 1848, se eu não me engano. Vou rolar aqui. Tem uma questãozinha no 1848, Alise, que o 1848 traz a previsão das cláusulas restritivas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade para o testamento. Mas a doutrina e jurisprudência já entenderam que, na verdade, diz assim, olha, o 1848 cap, salvo se houver justa causa declarada, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. E o que tem se entendido é que essa possibilidade das cláusulas restritivas se estende para os demais atos de liberalidade, a exemplo da doação, da cessão de direitos de um contrato a título gratuito. E essas Davi, cláusulas, elas devem, né? Elas, a rigor, elas incidem sobre os bens da disponível, ou são estabelecidas livremente sobre os bens da disponível. Porque o legislador pensou assim, olha, a legítima, aquele bloco, na verdade, aquele bloco indisponível, aquele chamamento da lei que vai obedecer à ordem do artigo 1829, esse bloco, para que ele não seja tão invadido, se forem lançadas cláusulas sobre esse bloco, que sejam dadas justificativas. E é isso que o 1848 está dizendo. Então, muita atenção nas escrituras, né, Alise? Lembrando que a doação de ascendente para descendente entende-se como antecipação de herança. Sendo assim, não sendo da parte disponível, sendo então da legítima ou do bloco ali da indisponível, se forem lançadas cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, o doador terá que dar justificativas para o lançamento dessas cláusulas. Essas justificativas, por vezes, são genéricas, né, Alise? O doador, no interesse de manter o patrimônio no seu seio familiar, patrimônio esse amealhado, tanto insoucio durante toda a sua vida. Então vai variar de juízo para juízo, de juízo para juízo, o entendimento acerca dessa possibilidade mais genérica do lançamento das cláusulas ou não. Quanto mais customizadas essas cláusulas, também mais interessante, não é, Alise? Ô, Davi, quanto às cláusulas, não cabe a nós emitir juízo de valor, se ela é justa ou se ela não é justa, né? O que a gente tem que orientar é que realmente, se possível, essas justificativas elas têm que ter algo concreto, porque muitos juízes, quando vão analisar esse registro, essas cláusulas abstratas, eles negam, porque eles, como eu estou restringindo, eu estou tirando os bens do comércio. Isso não é bom para a sociedade, porque quando eu torno um imóvel inalienável, eu estou tirando ele de circulação, ele deixa de circular. Isso não é bom para a economia, inclusive. Sim, quando eu torno ele empenhorável, eu estou tirando do mercado de crédito, do mercado de capitais, verdade? Exatamente. Então, isso não é só uma proteção
para o donatário, para o doador. Você vê que a importância do imóvel, ela vai além deles. Ela reflete uma importância para o mercado, para a sociedade, tá? Então, essa justificação da justa causa, tanto é porque existe essa proteção quanto à legítima, quanto também existe uma proteção na circulação de riquezas na sociedade. Então, existe esse duplo aspecto que a gente precisa analisar, tá? Então, não cabe a nós, tabeliães, julgar se aquela cláusula é justa ou não, mas cabe a nós orientar para que eles deem justificativas sempre que possível mais concreta, o mais assim, que realmente... Por que essa situação eu estou colocando essas cláusulas restritivas, né? Então, isso é importante. Ô, Alice, uma outra questão que a gente é importantíssimo e eu acho Davi, que eu só lembrei de mais uma coisa quanto às cláusulas, que é muito, muito, muito importante. Muito. Manda lá. Que é o prazo de duração delas. Porque muitas vezes nós colocamos nas escrituras simplesmente cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, seja sobre a legítima, seja sobre a disponível. É sempre importante, Davi, o tabelião, ele questionar o doador se essas cláusulas vão ser vitalícias, a vida do doador ou a vida do donatário ou a qual outro prazo, tá? Elas nunca podem ultrapassar a vida do donatário. Então, ela não ultrapassa a vida do donatário. Se o donatário falecer, os seus herdeiros vão receber esse imóvel livre das cláusulas, tá? Porque, como eu disse, esse imóvel ele não pode ficar indefinidamente fora do comércio. Agora, é interessante porque... É importante a gente saber disso, viu, Alice? Porque às vezes a gente pega uma matrícula de um imóvel que estava gravado com essas cláusulas para ser inventariado, não é? E aí essas cláusulas elas persistem ou não persistem, mas o donatário já faleceu. Boa, excelente. E aí, mas também, Davi, o doador, quando está doando, ele reserva o fruto e fala assim, olha, a gente tem que explicar, fala, olha, a partir do momento que você clausula esse imóvel, muitas vezes você está querendo proteger o donatário, mas na verdade você pode estar prejudicando ele. Porque se esse imóvel ficar fora do comércio, e se lá na frente esse imóvel já não perdeu o seu valor, se deteriorar, como que ele vai, às vezes, vender para comprar outro, fazer uma reforma, ele não vai conseguir dar em financiamento. A gente teve um caso concreto em que foi o juiz... ele autorizou o cancelamento das cláusulas, Davi, justamente por isso. Olha que interessante, o doador, ele doou um imóvel rural para os filhos, acho que eram 2 filhas, 3 filhas, não me lembro, e ele impôs essas cláusulas, tá? E aí o doador faleceu, as donatárias já estavam em idade avançada e elas não conseguiam mais administrar aquele imóvel. E elas precisavam vender e elas não conseguiam financiamento nem para gerir o imóvel, que era rural. E a gente sabe que o imóvel rural... ele depende muito daquelas linhas de crédito, cédulas de crédito, para poder produzir, para poder plantar. E aí, elas entraram com uma ação judicial, porque isso tem que ser judicial, a gente não consegue dar baixa administrativamente. E aí, o juiz, ele entendeu que, quando os doadores estipularam a cláusula, eles queriam proteger as donatárias. Mas... no atual cenário em que elas estavam, elas não conseguiam mais administrar, elas já não iam, o imóvel estava abandonado. Então, o juiz autorizou a baixa como forma, inclusive, de proteger elas, porque elas já estavam ficando com dívidas em razão do imóvel. Então, é interessante a gente fazer essa explicação, porque quando eu falo isso para os doadores, muitas vezes, eles falam, então, quer saber? Estabelece enquanto eu for vivo, porque enquanto eu for vivo, eu estou vendo o imóvel ali, eu consigo, né? Eu tenho usufruto, existe uma proteção maior, mas depois, então, ele faz o que ele quiser, porque realmente, talvez hoje o imóvel, ele traz uma proteção, mas talvez daqui 10 anos, ter aquele imóvel pode ser até um empecilho para o próprio donatário. Sim, sim. Agora, Liz, você tocou no assunto, essa questão do tempo, mas existe também, agora o contrário pode existir, que é o cancelamento quando em vida por uma escritura autônoma, só se objetivando cancelar as cláusulas, né? Mas aí todos juntos novamente. Todos. Outro ponto importante das cláusulas, Davi, que você bem lembrou.
depois que elas são estipuladas, elas podem sim, porque pode ser que passe os anos, eles verificam que eles precisam realmente vender o imóvel. E aí todos comparecem fazendo uma escritura de cancelamento das cláusulas, os doadores e os donatários. Se um deles forem falecidos, aí é com autorização judicial, tá? Tem até um julgado aqui em São Paulo, se eu não me engano, que um dos doadores sobreviveu ao donatário e, portanto, só se pôde cancelar as cláusulas em relação à metade dos bens. Olha que interessante. Sim. Davi, outro ponto interessante das cláusulas é até em que momento a gente pode impor elas. Porque muitas vezes os doadores fazem a doação, reservam usufruto, e aí depois aquele meu filho lá tá gastando, tá com uma dívida, quero proteger o imóvel, e agora eu quero impor as cláusulas. Tá? Nós temos decisões aqui da nossa corregedoria que, depois de registrada a escritura, cessa o poder de impor as cláusulas, porque o imóvel já saiu da disponibilidade do doador. Nós não estamos mais falando de cancelamento, nós estamos falando de, uma vez lavrada a escritura, não colocou uma nova escritura, um aditamento, algo nesse sentido, para lançar as cláusulas. Não se tem essa possibilidade. Excelente, Alice. Então, o entendimento é, até em que momento eu posso voltar atrás e retificar aquela escritura de doação? Até antes do seu registro. A partir do momento que aquela escritura é registrada, houve a transmissão da propriedade para o donatário. Mesmo todos eles estando de acordo, Davi, não existe mais poder do doador de impor as cláusulas, porque já saiu do patrimônio dele. E a lei não permite a imposição de cláusula de bem próprio. Então, eu não posso... E tem todo sentido, né, Alice? Imaginemos. Depois dessa doação, se pensar que descobriu que o donatário tem uma dívida e aí se deseja agora lançar, depois de descoberta essa dívida, uma cláusula de impenhorabilidade. Poxa, isso pode ser uma bula. Então, excelente colocação, Alice. Então, a gente pode retificar a doação para impor as cláusulas antes do registro. Após o registro, não é mais possível fazer uma retificação para incluir essas cláusulas restritivas. E também, sempre deixar claro na escritura se essas cláusulas são vitalícias. A vida do doador ou a vida do donatário, ou por prazo de 15 anos, que é uma condição suspensiva. E aí, o que vai acontecer primeiro? Ou o óbito do donatário ou o decurso do tempo, né? Legal demais. Alice, já chegamos a 8 horas e voou. Eu ia falar sobre usufruto e não sei o que, a gente nem tem mais tempo. Mas muito legal. Fica aqui o nosso convite. Você está aqui passando aqui com a gente. Toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, a gente está aqui no Papo do Extra. Sempre uma conversa boa, descontraída, mas sempre com muito aprendizado, e a gente está aqui para crescer juntos, tá certo? Alice, ora por mim que meu dia hoje só a graça de Deus. Vai dar tudo certo. Cíntia, eu já estou mais tranquila. Eu já passei por 2 correições, agora eu vou focar nas escrituras. Ai, Jesus. Deus nos abençoe, viu? Tchau, um abraço, gente. Até quarta. Valeu. Bom dia. Curso de procurações com inscrições abertas. Turma sábado agora. Valeu. Tchau, tchau.